Bom, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, minha mãe chama Paula, primeira doutora formada dentro do grupo, no meio do ano passado. Atualmente eu estou contribuindo como pesquisadora para o Nomear e para o NEPGEL, na UFMG, mas recentemente fui contratada pelo Instituto Federal de Ouro Preto, que eu espero, enquanto professora substituta, espero começar as atividades lá, quem sabe desenvolver alguns eventos por lá também, etc. Começo agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui, pensar esse tema junto com vocês, não estar aqui, mas estar com vocês, pensar sobre esses temas com vocês, poder conversar, trocar, dialogar sobre tudo que a gente tem para escutar, mas também sobre esse tema que me perseguiu, no bom e no mau sentido, nos últimos anos. Afinal, não foi uma tese. Eu vou falar então por uma geografia encarnada e por que eu tô... O que é isso por uma geografia, né? Na verdade, aqui é um convite para pensar uma forma de praticar, fazer, conceber a geografia, uma experiência vivida, né? E, portanto, eu estou falando então de uma epistemologia geográfica aqui. Essa epistemologia que eu estou propondo pensar aqui junto com vocês, é necessariamente baseada numa ontologia, num estudo, numa forma de conceber o que somos, como somos, de conceber a existência. E essa ontologia é a ontologia desenvolvida pelo Merleau-Ponty, que a gente pode chamar de uma ontologia do sensível. Então, essa fala basicamente foi dividida em 3 partes. Numa primeira, eu comento como foi encontrar, ou propor, ou se colocar em direção a essa geografia encarnada. Isso vai ser rápido. No segundo momento, de uma forma mais detalhada, aí eu vou me esforçar para poder pensar junto com vocês essa ontologia do sensível. E aí, no terceiro momento, nos prolegômenos geralmente no começo da obra, lembra que eu coloco no final, desenhar alguns contornos, então, dessa geografia encarnada junto com vocês, para a gente poder conversar aí pra frente. E aí, eu gostaria de começar falando sobre o shopping. O shopping Dom Pedro, acho que uma parte das pessoas aqui não conhece, o shopping. É um shopping de Campinas, fica à beira da rodovia Dom Pedro, com o mesmo nome, e ele foi considerado, durante uma época, né, pelo menos os donos diziam, que era o maior shopping da América Latina. E aí o que acontece? Que esse shopping que ele é um grande corredor retangular, e muito cedo eu reparei que ele era dividido em 3 partes, e isso já me remetia à segregação socioespacial. Porque um primeiro corredor tem loja mais popular, ou de loja que chega a preços de, sei lá, R$200. No segundo corredor, a coisa começa a ficar um pouco mais sofisticada. E no terceiro corredor, aí é o corredor de móveis e decoração, onde o tapetinho do banheiro custa R$500. Esse é mais vazio. O corredor que é mais popular é também a primeira entrada perto do ponto de ônibus. Então, isso também chamava a atenção. E o que mais me chamou a atenção, eu que sou uma jovem madura, vamos chamar de jovem madura, que cresceu na periferia de Campinas, eu achava esse shopping super moderno, sofisticado. As cores da paisagem do shopping é azul claro, verde claro, muito transparente, muito vivo, cascatinhas, detalhes em verde, etc. Para mim era viver uma certa sofisticação. No começo da graduação, fiz amizade e esse amigo também era de Campinas, só que rico. E ele comentava para mim que eu dou um pobre entre os amigos dele, esse shopping que eu achava sofisticado, era chamado de Dom Pobre, porque tinha aspecto, tinha gente pobre, etc. E aí isso me fez pensar sobre segregação socioespacial, né, vivida ali, né? Terminei o que eu queria falar sobre o shopping. Eu volto num outro momento. Agora, por um fundamento, né? Eu não sei se vocês já repararam, vocês já devem ter reparado enquanto
seres pensantes, intelectuais, etc., que a gente, às vezes, concorda com certas ideias, com certos argumentos científicos ou não científicos, enfim, no dia a dia. Concorda, de imediato, tá? Ah, é verdade, certos livros chamam a nossa atenção e outros, apesar de parecer super certo, não. Eu comecei a viver de uma forma muito forte, essa intuição de que alguns argumentos estavam muito certos. E aí eu fui atrás dessa intuição. E é por aí que eu acabei encontrando o meu pontinho. Mas que intuição é essa, né? Eu poderia dar vários exemplos, e é essa intuição que o esforço foi de tornar essa intuição o fundamento do pensar. Essa é a questão. Eu já estava vivendo uma intuição e eu me movi então para transformar essa intuição no fundamento do pensar, do compreender, né? E aí, essa intuição, ela me rendeu o apelido de Miss Concretude, quando não Miss Positivista. Mas por quê? Porque acho que desde o final da graduação ou mestrado, eu tendi a defender que o que é concreto influencia a nossa existência, as coisas que a gente faz e pensa. E eu estava sempre falando disso, e aí começou a virar uma espécie de piada interna para minha Miss Concretude. Mas aí duas coisas fizeram com que essa história de Miss Concretude e essa intuição se tornasse uma outra coisa. A primeira coisa foi e eu preciso agradecer a professora Ana Patrícia, da Colômbia. A primeira coisa foi que durante o seminário dela, uma oficina que ela estava ministrando aqui na faculdade, Oficina Poéticas del Habitat Contemporâneo, ela apresentou esse quadro do René Magritte. E vocês podem ver, talvez se melhor, vocês podem ver que o barco, o navio, o veleiro, né, ele é constituído da mesma matéria que o mar. E a Ana Patrícia falando desse quadro, eu acabei vivendo, chegou uma hora que eu não estava mais escutando a Ana Patrícia e vivi uma experiência estética, uma catarse. Porque eu olhei no quadro e falei, realmente faz sentido que o veleiro seja da mesma matéria do mar, do quadro, porque o veleiro só tem essa forma, esse alongamento, proa, esse mastro, a posição das velas dentro do veleiro, etc., ele só é desse jeito porque a água é do jeito que é. Se essa matéria fosse uma outra coisa que a gente nunca imaginou, talvez, que existisse em outra parte do universo, provavelmente o barco seria outra coisa. Porque para se relacionar com a água, ele precisa de uma certa, não se adaptar, mas ser com a água. Ser hífen com a água. Já estava entrando em catarse aí, né? Mas aí eu pensei, não só o barco, mas a nossa existência, muito do que a gente é ouvido, com certeza, nasce da nossa relação com a água. O que a gente tem de ideia de fluido, o que a gente tem de ideia sobre correr, desaguar, ou outras ideias que eu nem consigo dizer quais, tem muito da nossa relação desde da nossa concepção no útero da mãe, desde sempre, com a água. Então, se a água fosse outra coisa, nós também seríamos outra coisa. Aí, no terceiro momento, eu já estava viajando, começando a escrever como se estivesse psicografando, porque eu pensei, eu precisava disso. Não só a água, mas tudo. Fogo, prédio, eu olhava para o apontador, eu já começava a fazer relações, eu já estava pensando, se o apontador, se o carbono se ligar de uma outra forma, o lápis seria uma outra coisa, o apontador seria uma outra. Enfim, isso eu estava pensando, essa coisa da concretude deve realmente ter força na nossa existência. E aí eu acho que tanto eu insisti nisso, entendendo já tinha lido Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, pelo menos algumas partes, tanto insisti que eu acabei fazendo uma proposta para o Eduardo, de eu fazer uma disciplina vazia da Unicamp, né, para ganhar um pouco de tempo no doutorado, e o Eduardo devolveu uma proposta. Já que você quer fazer essa disciplina vazia, por que você não lê todo o Merleau-Ponty? Já que você está insistindo no corpo, na concretude, por que você não lê o Merleau-Ponty tudo?
E aí, por que... Bom, primeiro, quem é Merleau-Ponty, né? Só para retomar. Ele é um fenomenólogo francês, viveu na metade da década do século passado e é conhecido, então, por desenvolver essa ontologia do sensível. E aí, qual que é a importância de ter se apropriado e mergulhado no pensamento e no percurso intelectual do Merleau-Ponty, ou de qualquer autor, né, eu diria? É legal. Várias pessoas usam o Merleau-Ponty, não mais, de um jeito marginal para reforçar alguns argumentos, etc. O que acontece quando eu já estava com essa intuição que toda a obra dele é basicamente um encontro. E no final, devo dizer para vocês que no último livro eu chorei, enfim, depois falar disso depois, mas eu chorei, tal foi a experiência de acompanhar os movimentos de um pensamento e se ver instalada numa outra forma de pensar, de compreender a existência. De uma tal forma que eu falava para o Eduardo, eu falava, a minha cabeça virou tanto que o vocabulário, as palavras que existem para fazer a tese não vão estar. Eu ficava brincando, vou precisar escrever, fazer um vocabulário, vou fazer um capítulo de vocabulário das palavras que eu vou usar e que eu vou usar. Porque o sentido que elas têm agora não me ajuda mais, só atrapalha. Então, é esse o peso que a leitura e a apropriação da obra do Merleau-Ponty tem nessa proposta, né? Então, viver uma ontologia para propor uma epistemologia. E o Merleau-Ponty, um dos termos-chave do Merleau-Ponty, aquele que coroa todo o percurso intelectual dele, é o termo carne. É um termo que ele aparece pontuado em talvez nas últimas 3 obras, mas na última, em que ele morreu enquanto estava escrevendo, foi o momento em que ele levou as últimas consequências da noção, mas o livro é inacabado, então é uma experiência e tanto. Meu esforço vai ser de explicar, então, de compreender junto com vocês, ou viver junto com vocês, o termo carne, para então a gente pensar o que seria uma geografia encarnada, uma geografia elevada a partir desse termo. E, para fazer isso, é claro que vou pular vários percursos argumentativos, tem uma data específica para a gente discutir, datas específicas para discutir aqui, mas se tiverem dúvida, quiserem debater outras coisas, a gente faz isso no final. Eu preciso que vocês considerem que somos corpos fenomenais. E aí o que eu quero dizer com um corpo fenomenal? É um termo do Merleau-Ponty. E ele insiste que, em primeiro lugar, somos corpos vivos. Ele quer dizer com isso que o nosso corpo não está separado da consciência. Eles têm uma relação de instantaneidade. Se eu quero entender o corpo, eu preciso levar em consideração a existência, a consciência. Se eu quero entender a consciência, não dá para compreendê-la em sua totalidade sem considerar o corpo. Então, somos um corpo vivo. Consciência e corpo não estão separados. Aí já aí vocês percebam que quando eu falo corpo e a pessoa não entende que está separado, que está junto com a consciência, já é um problema na hora de dirigir, pensar e etc. E corpo fenomenal, porque esse corpo está sempre em relação com o mundo, os fenômenos que aparecem. Ele nunca, não dá para compreendê-lo sozinho, em si mesmo. Só dá para compreendê-lo em relação com o mundo. E aí o que eu quero explorar com vocês é que a relação do corpo com o mundo é ao mesmo tempo uma relação de servidão e liberdade. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou dar um exemplo que já venho usando faz algum tempo, mas acho que é o mais didático. Por que uma relação de servidão? O corpo de vocês, corpo vivo, ligado na consciência, nunca separado. O corpo de vocês é servo do mundo porque, mesmo que às vezes vocês não queiram, esse corpo presta atenção e se volta para algumas coisas do mundo. O fato de eu estar no centro do campo visual de vocês, dominando o espaço sonoro, o lugar sonoro, né?
com que, ainda que vocês possam realizar um pouco, eu esteja no centro da atenção de vocês, influenciando o estado de atenção, de espírito e etc. que vocês vivem agora. Então, de uma certa forma, vocês são servos porque esse corpo responde a convites do mundo, responde a coisas que o mundo está propondo para ele. E o mundo agora está propondo que vocês prestem atenção em mim, mesmo que dê vontade de dormir de vez em quando. E vocês estão aqui. E é servidão porque se de repente uma luz surgisse ali no canto, rápido, junto com o barulho, eu tenho certeza que sem pensar, porque consciência, sem pensar, consciência e corpo estão ligados irremediavelmente, vocês virariam todos lá, respondendo a esse convite, convite do mundo, a essa luz, a esse som que surgisse de repente. Por isso, então, dá para dizer que somos servos do mundo, porque ele fica impondo convites, formas de ser e estar a todo momento, de acordo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma relação de liberdade em relação ao mundo, nosso corpo. Porque, como vocês já devem ter pensado, a gente poderia muito bem, não sei, se essa luz continuasse chamando a atenção, a gente poderia tapá-la. A gente poderia ver de onde ela veio e acabar com a origem dessa luz. Então, o que eu estou querendo dizer é que o nosso corpo vive, enquanto tem poder de intelecção, virtualidade, ele pode manejar o mundo para viver o mundo de uma outra forma. E a história da geografia é um pouco essa história da gente viver o mundo e manejar ele ao mesmo tempo do jeito que a gente gostaria, né? Então, ao mesmo tempo, somos servos do mundo porque a gente está sempre obrigado a lidar com ele, a responder ao que ele está chamando, e somos libertos dele porque a gente consegue manejar esse mundo de uma certa forma. Mas, aí eu gostaria, é uma pergunta retórica, tá? Aí eu perguntaria para vocês, pensando como se pensa normalmente dentro da nossa ciência, de uma forma positivista não. Corpo e mundo estão sempre em relação, servidão e liberdade. Mas quem comanda essa relação? Quem determina a existência, ou os modos de existência? É o corpo que manda nessa relação corpo-mundo, ou é o mundo que manda nessa relação? Da mesma forma, continuando com os pares antinômicos, com as antinomias, né? É o imaterial, enquanto essa consciência que está dentro do corpo etérea, ou é o material que manda nessa relação, que manda na existência? É o sujeito que determina como vai ser a existência, ou é o objeto que determina, que aí seria o mundo, que determina o que seria a existência? Para responder isso, ou para pensar isso, eu gostaria de propor para vocês, se vocês não quiserem fazer o que vocês podem fazer, sei lá, num cantinho escuro, em casa, para prestar mais atenção, eu proponho fazer o que Merleau-Ponty chama da experiência tocante-tocado, que na verdade ele é um impulso, mas ele está sempre voltando a essa experiência ou a esse argumento de experiência. Ele diz o seguinte: quando eu sou tocante, a pessoa que faz a ação de tocar, eu sou sujeito, né? Muito bem, então eu pego a minha mão direita, que é a tocante, e vou tocar o mundo. Aquilo que é tocado é o mundo, né? Mas dá para fazer isso tocando minha mão, então. Então, com a minha mão direita, eu toco a minha mão esquerda, a minha mão direita, então, é sujeito. Está sentindo a esquerda. Que nesse momento, se ela é tocada, ela faz parte do mundo. Se eu posso pensar assim, tá, eu não quero mais que a direita seja tocante, eu quero que a esquerda seja tocante, seja o sujeito, e a direita seja objeto. Conseguindo, mas conforme vai passando o tempo, conforme eu deixo as duas mãos em contato, quando vocês quiserem fazer, vocês vão perceber que uma confusão se instala. Porque, de repente, as duas mãos, sem que eu queira, parece que as duas querem ser tocantes, mas elas não se fazem tocantes ao mesmo tempo. Aí parece que elas querem ser tocadas, mas também não. E eu não sei mais quem está tocando e quem está sendo tocado.
Não dá para determinar. É pouco tempo depois de colocar as duas mãos juntas. Se instala essa confusão. E aí, por que eu estou falando dessas duas coisas? Primeiro, porque quando eu estou falando dessa experiência tocante-tocado, quando eu digo que a mão direita é a tocante e a esquerda é a tocada, ou vice-versa, eu estou me instalando no pensamento de que o meu corpo, ao mesmo tempo, é parte do mundo, ele é mundo, ele é objeto, ele é matéria, e no mesmo momento ele é sujeito, aquele que pensa, age, humano e etc. Então, pelo tocante-tocado, vejam, se a gente for pensar na relação de quem manda na existência, o corpo ou o mundo, fica difícil, porque corpo e mundo são a mesma coisa. E o que é essa confusão? Essa confusão é justamente o que o Merleau-Ponty chama de carne. Que, na verdade, é a melhor maneira de conseguir visualizar o que seria carne. O que seria não, o que é carne. Porque a carne, para o Merleau-Ponty, é justamente essa estou usando palavras dele, acho que eu decorei, dobradiça, ao mesmo tempo, sólida e invisível do corpo comum. Sólida porque não dá para a gente viver ou pensar as coisas fora dessa relação corpo-mundo. Invisível porque, na verdade, a gente viveu a nossa ciência toda separando essas duas. Bom, a nossa ciência ocidental, uma grande parte, a filosofia também, separou essas duas coisas. Separou porque consegue imaginar que elas são separáveis, quando na realidade elas não são. Então, dessa experiência tocante-tocado e dessa confusão que se instala nessa experiência, que é a forma que a gente tem para abordar, visualizar ou sentir a carne, o que eu tenho para falar para vocês é que não existe ser sujeito sem ser mundo. Não existe sujeito fora do mundo. O mundo está sempre orientando o sujeito. Não existe mundo sem ser sujeito. Esse mundo do qual a gente fala, com o qual a gente lida, que a gente compreende, mesmo esse mundo explicado pelas ciências naturais e exatas, que parece tão certeiro e fora da existência como a gente vive, né? Ele também não existiria sem esse sujeito que somos, esse corpo que somos. Então é daí que eu posso dizer que eu sou mundo, que cada um de vocês é mundo. E que aí foi no momento que o Merleau-Ponty fala, a carne do mundo é minha carne, foi nessa passagem que eu chorei. Embora não esteja escrito assim, mas foi nessa passagem que eu chorei. E aí, enquanto se lê essa última parte do Visível e Invisível, do livro, né, do Merleau-Ponty, o que tem... Ah não, deixa eu falar atrás. O que tem é que a carne pode ser tanto pensada, vocês estão pensando em carne como entranha, como massa, funciona, é disso que ele está falando, mas ele também está falando que essa massa, essa entranha, a minha ou a do mundo, elas não estão separadas. E aí tem essa passagem que eu acho uma das mais elucidativas, né, dentro do contexto da obra, em que Merleau-Ponty diz: a carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, para designá-la, o velho termo elemento, no sentido em que era empregado para se falar da água, do ar, da terra e do fogo. Então vejam, que ousadia, né? Como diria Lucilena. Que ousadia. Merleau-Ponty, Lucilena Batista, gratão. Que ousadia de Merleau-Ponty acrescentar um elemento a mais dos quatro que a gente já conhece. Então tem água, ar, terra, fogo e carne. Isto é, no sentido de uma coisa geral, meio caminho entre o indivíduo espaço-temporal e a ideia. Acho que o mais importante para reter, uma das coisas mais importantes para reter nessa citação é meio caminho entre o indivíduo espaço-temporal e a ideia. A proposta, então, de uma geografia encarnada é uma proposta que busca trazer a carne
forma de pensar e ser e praticar geografia. E aí, como fazer isso? Gente, foi super rápido. Como fazer isso? Como fazer isso não, né? Como desenhar? Aqui isso nos leva, né, na hora de fazer geografia e de praticar a ciência. Então, veja, repetindo, né? Essa geografia encarnada propõe que a carne, que é a noção máxima do merleau-ponty para designar essa ontologia do sensível, seja usada enquanto um fundamento epistemológico. E aí, ao que isso nos leva, né? Na hora de pensarmos sermos geográficos. Uma das questões é não obliterar o corpo. De muitas formas, na verdade, na maior parte dos escritos, talvez isso mude um pouco. Estou falando agora no campo da geografia, enquanto ciência acadêmica, talvez isso mude um pouco com os últimos trabalhos recentes de geografia humanista e cultural, mas o corpo são seres sem corpos. Nos livros, o que discutem, sei lá, geografia urbana, nas teses que falam sobre economia, são seres sem corpos. O corpo nunca está lá, e ele também não tem um papel explicativo. A questão então da geografia encarnada seria de não obliterar esse corpo, na verdade dele aparecer ali, em frente, no centro do que a gente está pensando. Lembrar ou considerar que esse corpo ele tem um papel enquanto fator de compreensão dos fenômenos. A outra coisa seria a atenção à dimensão sensível. O que eu quero dizer com dimensão sensível? Falando do sentir, das duas acepções que dá para a gente tomar aqui na palavra. Tanto no sentir do mundo percebido, e gente, sem a percepção é a chave. Então, merleau-ponty, percepção é encontro do corpo com o mundo. Sem percepção, sem considerar a percepção, né? Não dá pra gente falar que existe corpo, não dá pra gente falar que existe mundo. Não dá a importância da percepção, né? Então, quando eu estou falando de sensível, eu estou falando do sentir, das coisas, das texturas, de sentir o som, de realizar essa síntese perceptiva que é a gente vive um mundo misturando as informações, misturando não, elas são misturadas, é na ciência que a gente separa. Misturando, então, som, cor, jogo de luz, textura, paladar, etc. E sentir, estou falando também de sentimento, emoção. Nenhum dos sentimentos e emoções que vocês podem carregar, levar, desenvolver, proibir, são separados do corpo e o corpo não é separado do mundo. Se eu falo que eu sinto amor, por mais platônico que ele seja, se eu vejo ser amado, se ele entra no meu campo de percepção, alguma coisa acontece dentro de mim. Então, amor não é imaterial, não é ideal. Mesmo o mais louco, o mais platônico, se alguma coisa no mundo percebido falar desse amor, mesmo que ele seja só imaginado, alguma coisa acontece dentro de mim, porque a gente sempre ama algo, e esse algo é mundo, tá no mundo. Essa pessoa é mundo, essa coisa é mundo, não existe amar nada. Se eu amo algo, esse algo está no mundo, e ele participa do meu campo perceptivo. A terceira coisa que é importante levar em consideração também para o processo de geografia encarnada é não separar sujeito e mundo, de maneira nenhuma. Toda vez que eu pensar mundo, pensar sujeito, eu espero esclarecer isso melhor no próximo etapa, toda vez que eu pensar sujeito, eu penso mundo ao mesmo tempo, instantaneamente. E aí, então, como praticar, operacionalizar uma geografia encarnada? Não tem receita. Acho que o importante, essa proposta que eu estou trazendo com vocês, que a gente pode conversar, são seguir aqueles passos que eu falei
e considerar algumas coisas. Quando eu estava falando que o sujeito não é separado do mundo, quando eu estiver falando de lugar, da categoria lugar, é preciso considerar que eu não sei o lugar a não ser pelo corpo. Eu só conheço, sei, vivo, posso falar do lugar porque eu vivo corporalmente o lugar. Não existe todo o conceito, por mais abstrato que seja, todo o processo, por mais abstrato que pareça, ele não existe fora, ele existe também no mundo sensível, ele precisa existir. Então o desafio é esse. Se eu estou falando de território, território é uma porção da superfície terrestre, delimitada em função do exercício de poder de um grupo, como eu sei desse poder? Vivendo corporalmente, estando corporalmente subjugada a ele, ou exercendo corporalmente, corpo-lugarmente. Como eu sei dessa fronteira? O que acontece no mundo, na minha relação, eu sou corpo com o mundo, para eu saber que isso é uma fronteira. Mais que isso, na tese também, um dos desafios foi, eu estava chegou um momento que foi difícil, né? A intenção era trabalhar a resiliência do lugar. Resiliência, na definição mais objetiva, mais quadrada, é a capacidade de retorno ao normal depois de sofrer um choque, um evento que quase destrói algo, etc. O desafio é tirar a resiliência desse enunciado objetificado para ver a resiliência nos corpos lugares, nas formas como os corpos se relacionam com os lugares, para ver brotar dali, da relação. Então a resiliência o desafio é, a resiliência não é só um conceito abstrato, descrevendo um processo. Ela deve, se eu falo dela, ela tem que existir na dimensão sensível, na existência, na experiência. Então esse é um dos desafios, né? Reforçar então que nenhuma categoria é só categoria. Antes de ser categoria, essas categorias que a gente usa para fazer geografia, elas são fenômenos corporalmente vividos. Então o que acontece no vivido, para eu poder falar que eu estou diante desse fenômeno, desse lugar, dessa região, dessa paisagem. E uma terceira coisa que também vai ser discutida aí junto com vocês é que acredito que essa geografia encarnada, para ser realizada enquanto uma abordagem, enquanto um projeto científico, ela precisa dar oportunidade do sentir. E aí por isso eu enfatizaria que é preciso atenção, é preciso fazer trabalho de campo, conversar. E aí a conversa não tem que ficar, quando a gente pensa, entrevistas, né? Não, entrevista não, conversa. A conversa não tem que ficar só no âmbito do registro oral, do que a pessoa exatamente falou, mas no âmbito dos gestos, dos desconfortos ou confortos que essa pessoa traz para a gente, do que ela ama ou odeia, e etc. Convivência, acho que também é um dos caminhos. Tem uma geógrafa francesa que trabalhou no Canadá e uma das metodologias de pesquisa dela, levando em consideração o Conti, era passar o dia com a pessoa, caminhando, registrando esse caminhar, prestando atenção no que acontecia esse corpo, sujeito, lugar, que eu acho também muito interessante. E a outra coisa é a arte, enquanto metodologia. Metodologia e também enquanto forma de comunicação acadêmica, científica acadêmica. Porque enquanto a ciência ficou nesse movimento, né, de retirar o sentir da sua metodologia e da sua comunicação, se eu estou falando da relação do corpo com o mundo, o sentir tem que estar na frente e no centro. E a arte que é essa atividade aí voltada para o sentir. E aí eu vou voltar a falar do shopping. Que eu tinha começado lá no começo, falar de segregação socioespacial com vocês. Quero contar de um dia
sou super ciente de que o shopping, então, promove essa segregação socioespacial. Li os textos acadêmicos, via na forma como o espaço, o espaço do shopping estava organizado. Então, assim, estava andando pelo shopping ciente que eu estava vivendo uma segregação socioespacial e que, no âmbito dessa segregação socioespacial, eu era uma moça da periferia que achava o shopping super legal, né? Quando os ricos acham que é um shopping de pobre. Então, eu meio que, talvez desse até um orgulho de frequentar o shopping de pobre. Eu sou da periferia, cresci pobre e criei pobre e estou frequentando o shopping de pobre mesmo, é isso. Não vou no shopping de rico, não. Se sente muito bem, né? Eticamente falando. Consegue condenar outras pessoas. E vou no shopping de pobre. A vida é feita disso. E aí, um dia, andando na praça de alimentação, então imagine, a praça de alimentação é um vão na parte mais baixa do shopping, no centro dele, com muitas mesas e cadeiras, e o entorno é azul, verde, transparente, vidro, com cascatinhas ao longo da escada rolante, com chafariz, árvores, que eu nunca sei se é artificial ou não, só nem descobri, de verdade, é bizarro, né? Artificial, deve ter custado caro, mais caro do que uma de verdade, com certeza. E imaginem então esse ambiente clean, com pessoas andando, pessoas que são pobres, né? Não são dos ricos, são shopping de pobre, andando entre os restaurantes, etc., escolhendo onde sentar. De repente, e aí é como se tivesse uma corda puxando todos os rostos, todas as faces, né, e os corpos, porque de repente estava todo mundo olhando numa direção só, e eu acompanhei, como se fosse uma corda, tipo, junto com todo mundo. Tinha um casal de moradores de rua dentro do shopping, e estava todo mundo olhando para eles, e vivendo-os como se fosse uma mácula dentro desse espaço clean, verde claro, azul claro e transparente, cheio de vidro e de água. E enquanto eles andavam, era como se eles fossem uma áurea de sujeira. Ninguém queria tocar e estar perto. Então, conforme eles andavam, as pessoas que estavam em volta abriam o caminho. E eu fiquei... Agora eu vou falar palavrão conscientemente, tá bom? Pela primeira vez foi inconsciente, mas agora é consciente. Eu fiquei puta da vida, pensando nesse povo, olhando esse casal desse jeito. E de repente eu percebi que eu também estava estranhando. Na verdade, eu estranhei fortemente a presença deles e estava estranhando eles. E tive nojo de mim. O que eu quero tirar aqui, eu gostaria de pensar junto com vocês aqui, uma coisa de como a segregação socioespacial pode ter outras dimensões que, enxergadas então a partir dessa experiência lugar corpórea, pode trazer esse nojo que eu senti de mim e esse susto de ver esse casal está relacionado ao fato de que o meu corpo, lugar shopping, estava habituado a esse tipo de classe social e a essa ambiência, falando francês misturando ambiência, pensei que era ambiência de clean, de verde claro e etc. O meu corpo lugar estava habituado a isso. Estava jurando que estava vivendo num shopping de pobre, por isso estava sendo transgressora, quando na verdade, inconscientemente, eu estava vivendo outros níveis da segregação socioespacial. Foi preciso esse susto, esse corpo que assustou e com essa situação para eu entender isso. Uma outra coisa que esse corpo e esse susto, vejam, o susto, ele não brotou da minha mente sozinho, racionalizando segregação socioespacial. Esse susto brota da minha relação
corporal com o lugar, com o encontro do outro ali. Uma outra coisa que fica patente é, em função desse susto, quais lugares meu corpo tem sido? É essa pergunta que eu posso colocar. Meu corpo é lugar. Os lugares que eu frequento, eu sou esses lugares. Quais lugares meu corpo tem sido? O que eu tenho sido em função dos lugares em que eu frequento? Eu achava que eu estava sendo uma coisa, frequentando o shopping Dom Pobre, para me ver achando que eu estava dando um desvio na segregação socioespacial, para de repente me ver reproduzindo a segregação socioespacial sem perceber. Eu preciso desse susto do meu corpo. Nessa medida, enfim, o que eu penso também é, existem outros hábitos lugar-corpóreos que eu tenho. Esses hábitos têm qual papel na minha forma de pensar o mundo, ou de, por exemplo, fazer política? Seus corpos, vocês são quais corpos lugares? Vocês frequentam onde? Dependendo de onde vocês frequentam, vocês são, desde o corpo de vocês, esses lugares. Ficam desconfortáveis na favela? Por quê? Em algumas eu fico, em outras não. Ainda não sei explicar, valeria a pena fazer a investigação. Era isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigada pela atenção. Gente, obrigado, Fernando. É aberto para diálogo, perguntas, questões, reflexões. Mas eu não vou mediar isso não, tá? É automediado. Vai, Davi. Parabéns. Primeiro, antes de tudo, parabéns. Eu não tinha visto a defesa e hoje foi para tirar esse peso da minha consciência. Ter visto a apresentação. Um dos exemplos que você usou foi a palavra sujeito, corpo, shopping. Essa foi uma das nomenclaturas, um exemplo das palavras ou do modo de dizer que você encontrou para superar ou para suspender essa divisão sujeito-mundo. Foi você que edificou isso ou já tem algo assim na proposta do Merleau-Ponty, essa ideia de como é que é eu, lugar, shopping, é isso? Ou é corpo, lugar, shopping, ou sujeito, lugar, shopping? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Dizem que não é bom fazer duas, né? Faz duas. Porque aí é uma coisa que me atazana também. Porque pela troca que a gente teve recentemente, muitas coisas que você falou a respeito do corpo, mundo e mente enquanto uma carne só, é uma coisa também que está no Nietzsche. Né? Isso se desenvolve nele a partir de uma perspectiva meio que física, né? Ou cosmológica, de que todos os corpos do universo, o seu corpo é o próprio cosmo, né? E que o pensamento e sensação são um só. Aí que me vem a questão. Pensa no exercício que provavelmente você deve ter feito de fazer uma contestação da palavra. Sujeito mundo, as palavras. Consolidar essa divisão que antes estava cindida pela tradição e colocar eu lugar, shopping, como um exemplo. Se a proposta é de que uma coisa não se divide da outra, então essa nomenclatura foi dada a você. Não foi você que pensou. Ou foi você que pensou, ou foi o mundo que te deu. Até que ponto colocar aí, pensando que você está fazendo uma ontologia que perpassa para a epistemologia, todo esse exercício é o mundo,
É porque eu não achei, é que eu não me deparei com o pensamento na sua fala. Eu entendo que já está colocado como carne no meio disso tudo. Mas eu queria que você desfiasse um pouco esse tecido aí pra gente. Ou seja, Pensamento. como é que o mundo te deu tudo isso aí? Uhum. Como é que você pensou sobre isso? Assim? É mais ou menos isso. Não sei se me atrapalhei. Obrigada, Davi. Isso me dá a oportunidade de percorrer algumas coisas que eu não tinha comentado na apresentação. Já me perdi um pouco, mas você perguntou se o eu, lugar shopping, se é uma nomenclatura minha. E se é uma alternativa que você encontrou daquelas palavras que você falou que não dão mais conta, se ela se essa já é um exemplo de como você deu conta da divisão do sujeito-mundo. Entendi. Realmente, esse foi um dos principais desafios, tanto na escrita quanto no pensar, na verdade. Porque quando eu realizei que no pensar, para poder escrever, eu não poderia separar corpo de mundo, eu ficava, mas Eduardo, não é nem para escrever corpo. Porque a hora que eu escrevo corpo, essa palavra, do jeito que as pessoas normalmente entendem, já está separada de consciência, já está separada de mundo. O que fazer? Ao mesmo tempo, veja, enquanto eu li o Merleau-Ponty, ele ia falando da relação material e imaterial, ideal e concreto, sujeito e mundo, colocando essas antinomias, esses pares contrários, sempre falando que nenhum nem o outro dava conta de ajudar a gente a compreender o mundo, a não ser que eles fossem pensados enquanto unos, a não ser que eles fossem pensados na relação. Então, o Merleau-Ponty achou um jeito de nomear a relação, que é a carne. A carne, então, é essa relação. Mas ele morreu, mas não se desenvolveu mais. Então, a ajuda fica um pouco canhestra. E aí, na tese agora, conforme eu venho pensando as coisas desde então, o que eu tenho feito é fazer essa ligação contínua das coisas. Então, esse eu, lugar shopping, foi meu. A carne subdividida em três. Se eu fosse pensar a fundo, daria para colocar 50 termos definidos. Mas aí a gente fica tematicamente nessa. Na tese, o esforço foi de pensar lugar sem separar ele do corpo. Então, Moulins e a linha, ou a linha, que eram os lugares estudados na tese, eu chamava eles de corpo-lugar. Assim como eu chamava as pessoas de corpos-lugares. Então, tudo meio que se mistura na hora de redigir e na hora de pensar, mas a ideia é essa. Porque é assim, estão dissociados com a existência. Mas sim, esse jeito com hífen é a forma que eu encontrei de poder agregar as coisas. A segunda pergunta, você está falando do pensamento, né? No limite, você está falando do pensamento. Como é que isso fica, como é que as coisas me veem e como é que fica o pensamento dentro dessa tríade toda. Uma das coisas, essa coisa de ler a obra toda de uma pessoa é porque você acaba encontrando, quase que na religião, porque você acaba encontrando uma resposta, pode fazer essa carta, quase vira religião, você acaba encontrando a resposta para tudo, num conjunto de, sei lá, 15 livros, tem resposta para tudo. E muitas das respostas vinham de encontro a mim, né, as coisas que eu pensava e etc, por isso essa paixão. Uma das coisas que coloca invisível e invisível, no último livro que o Merleau-Ponty coloca é: a gente aprende a pensar, a abstrair, a fazer número, fazer conta, a gente aprende a fazer isso vivendo o mundo. O bebê, enquanto ele está tocando, testando, aprendendo, quem convive com o bebê sabe, tudo é uma questão de aprendizagem. Até pegar água e fazer assim, eu falei com minha sobrinha, pega água e faz assim, ela não sabia, jogou água na cara. Mas assim, enquanto o bebê está aprendendo esse mundo, ele está aprendendo junto com isso a pensar. O Merleau-Ponty fala, é preciso que os filósofos aceitem, e os cientistas, essa origem do pensamento. Que ele não nasce, de repente, um cérebro fechado nele mesmo, só os neurônios sozinhos, só assim, a gente
mentalmente, não, ele aprende a pensar vivendo corporalmente o mundo. Então, o que eu teria para dizer para você é que esse pensamento, eu imagino que todos os pensamentos que eu tive, mesmo o pensamento dentro dessa proposta, ele não nasce do nada, ele nasce da relação. Com o mundo te deu a tese. Sim, com certeza. Com o empurrãozinho do mundo também. Bom dia, satisfação Bom em dia. revê-la. Gostei bastante da apresentação, das imagens também. Legal que fica colorido no final também, né? Dá uma perspectiva assim, né? Interessante, gostei. E eu pergunto no sentido do exemplo do shopping que você falou, né? Eu fiquei pensando que você usa a categoria de lugar, né? E quando você fala do exemplo que você deu do shopping, né? De você ter encontrado, você estava rindo, né? De pessoas de uma classe social que não é o compatível ali no lugar, né? E aí eu me lembrei da questão dos rolezinhos, né? Que a galera, né, descia e tal. E aí eu pergunto para você, por que você não usou o conceito de território? No sentido de que território do latim, que ele deriva de fronteira e extermínio, né? É uma palavra bem forte, né? Mas que designa esse conflito, né? Essas hostilidades que acontecem em determinados lugares. E aí essa é uma pergunta, né, que eu mando para você, e pensando também e aí eu levo para outra categoria, né, pensando que o território, né, fronteira, né, que um lugar que é hostil e tudo mais, mas também que talvez o corpo não seria um território, né, em conflito consigo mesmo, onde células morrem, onde tem secreções, excreções, e no fim desse território a nossa consciência perde esse território, né, que a vida acaba, né, então também, né, como que você enxerga essa questão do lugar, né, se o nosso corpo ele está no mundo convivendo ou ele está sobrevivendo? Nossa, comecei a viajar sozinha, desculpa. Desculpa também, fazia... Eu acho que eu fiquei uns segundos aqui nesse silêncio escrevendo. Você falou, vamos por partes, eu vou menos do que responder, né, mas vou reverberar seus pensamentos, acho que é mais justo dizer assim, né? Primeiro quero comentar do rolezinho, que eu acho que é significativo. Nesse mesmo shopping, os seguranças fizeram uma turma, antes de ter essa discussão do rolezinho, anos antes, fizeram uma turma de meninos negros e pardos vindo de um mesmo busão, os seguranças fizeram eles voltarem. Aliás, busão que vinha, na verdade, do bairro onde eu cresci. Então, a gente, talvez algumas pessoas vão sentir mais isso do que outras, mas é muito importante, o corpo é fundamental na vivência dos lugares, nesse conforto e desconforto, porque eu sendo negra, por exemplo, com cabelo crespo, falando isso para falar de conforto, dependendo do lugar que eu estou, se eu encontro outras pessoas negras de cabelo crespo, nesses lugares que são muito elitizados, é impressionante como vem uma certa paz. Existe uma atenção, a atenção diminui. Eu digo isso para dizer também o quão eu fiquei brava de ver os meninos sendo expulsos do shopping, porque no limite era eu também sendo expulso do shopping, né? E aí com certeza vem a questão do território, com certeza está no centro dessa discussão sobre o shopping, mas por que eu acabei falando de lugar, né? Vou fazer um percurso entre as categorias rapidamente. Merleau-Ponty, eu vou voltar para o Merleau-Ponty toda hora, mas enfim. Merleau-Ponty, ou mesmo nós mesmos, falamos de mundo o tempo todo. Mas se for ler, principalmente as pessoas que trabalharam
a questão do espaço, junto ao Heidegger, aí tem o texto do Eduardo, tem o texto da Lígia Saramago. Quando o Heidegger vai se voltar para falar de mundo, fala assim, tá bom, mundo, na experiência de vida, estou simplificando, né? O que é mundo? Como é que eu sei mundo? Pelo lugar. Lugar me parece um fenômeno anterior aos outros. Atrás do fenômeno de território é o lugar. Atrás é uma péssima palavra para mim, mas vou ficar com ela. Atrás do fenômeno de território, o fenômeno lugar. Atrás do fenômeno paisagem, o fenômeno lugar. Atrás do fenômeno mundo, o fenômeno lugar. Ele me parece, se não lugar, o habitar, né? Lugar e habitar para mim estão juntos. Então, por isso que o meu primeiro ponto foi falar lugar, porque eu também estava pensando no mundo. Para mim, mundo e lugar são sinônimos. E aí, com certeza, daria tranquilamente para discutir toda essa questão a partir de território, corporalmente vivido. Com certeza. Com certeza. A outra coisa, você falou, o corpo não seria um território. Você falou, quando você falou isso, eu pensei em algumas coisas, mas aí você falou, as células morrem, voltam, etc. Esse jeito de você falar das células, eu estranhei um pouco, porque para mim ficou solipsista, um pouco restrito, o pensamento que veio, restrito a pensar o corpo nele mesmo. Mas aí quando você falou se ele não está vivendo, está sobrevivendo ou convivendo com o mundo, aí a coisa já ganhou outra figura. Quando você falou, então foi a primeira coisa que eu pensei, quando você perguntou se ele não seria o território. Eu lembrei do território, né, um exercício de poder. Foi difícil, mas eu vou falar uma coisa que eu pensei, não sei nem se responde, nem como reverbera. Vou falar o que me veio na cabeça. Eu lembrei que tem uma pessoa, ela está nessa sala, que ela tem a carteira de motorista, só que ela não dirige. E ela não quer dirigir. Ela não quer dirigir. Quando dirige é um terror. Não consigo. E aí eu me esforço, eu já me esforcei várias vezes para dizer que é uma relação com o mundo, do corpo com o mundo dirigindo. Pois é. Porque às vezes você fala assim, nossa, o carro está pesado. Como você sabe que o carro está pesado? Você nunca carregou o carro. Você sabe porque o acelerador resiste um pouco, a sua relação com o carro muda. E aí que você consegue falar que ele está pesado. Você para de se desesperar de dirigir quando o carro vira uma extensão do seu corpo, quando a relação entra numa certa conformidade. E você sabe que esse gesto faz uma coisa com o volante e esse gesto faz outra coisa com o volante, com o carro. É quando você domina ou convive melhor essa relação. E aí eu pensei em território, eu falei, realmente é um território. Porque eu estou insistindo, estou falando com a pessoa que com o tempo, o corpo, sem essa pessoa pensar, o corpo vai se habitar o carro, mas as pessoas insistem em não querer, faz esse corpo um território fechado em si mesmo e se recusa a habitar o carro, ou habitar o dirigir, né? Acho que seria mais justo. Bom, foi isso que eu pensei quando você falou se o corpo não seria um território. E também a gente usa o corpo, por exemplo, enquanto política, né? Politicamente, eu comecei a usar o cabelo crespo por outras questões, mas eu vi que era um instrumento político. Meu território, talvez, meu território eu faço dele o que eu quiser, o corpo é meu. E você falou, o corpo está convivendo ou sobrevivendo no mundo? Eu diria que as duas coisas, na relação, elas são uma coisa só. Conviver e sobreviver, eu diria que elas são uma coisa só. Eu acho isso uma reflexão super potente. Se você quiser levar para frente, ficaria feliz de ver. Faz os dois. Eu fiquei pensando no segundo seminário local que surgiu a poética, que você fez uma fala de pensar a partir do corpo terra, foi uma fala bastante marcante, depois do seu artigo. E eu queria pensar, você falasse um pouco
quais as proximidades e distâncias entre o pensar com o corpo terra e com a geografia encarnada, ou por que você não manteve o corpo terra e sim optou pela geografia encarnada? O que isso mudou no seu pensamento? Interessante. Pode me passar Sim. Eu tenho uma dúvida, não sei se vai ligar, mas é uma dúvida sobre essa ideia de corpo e a ontologia não sensível. Eu sei que tu pega a carne, porque é a proposta do cultivo, mas aí a galera que fala também da ontologia sensível, eles vão para a pele também. Aí eu queria saber qual seria essa relação da carne e a pele dessa ontologia do sensível. Eu também queria dizer que é um prazer ouvir você, Fernando. É um grande prazer mesmo. E eu ia fazer uma pergunta e fazer outra depois que você discussisse. Eu me senti provocado, ali provocar, se precisa ir para o território para falar de política. Por que corpo lugar a política não está aí? Corpo lugar, a negação da política, é só no território que a política entra? E aí, mas a outra eu vou fazer assim, me tocou muito a pergunta que você formulou lá no final, que é quais lugares que o meu corpo tem sido. Achei uma pergunta magnífica. E queria lhe provocar também para você responder, né? O que você acharia da gente incluir junto com ela essa reformulação? Quais lugares que o meu corpo se nega a ser? E eu me inscrevo lá como signatário da pergunta do Caio. Justo. Bom, só tem pergunta fácil, né? Esse final é só uma coisa facinho de lidar. Caio, você perguntou então quais as proximidades e a distância entre a formulação corpo-terra lá no primeiro seminário e essa da geografia encarnada agora. Eu diria que elas não estão distantes, não. Na verdade, o corpo-terra era a semente do que eu poderia propor agora enquanto geografia encarnada. Porque o que aconteceu nesse primeiro seminário que o Caio está comentando, foi um seminário sobre geopoética, em que havia discussão sobre quem mandaria, na verdade, nesses acontecimentos geopoéticos, né? Se era a terra, a física, como o Heidegger dizia, ou se era o sujeito. E aí eu lembro que eu insisti que era a relação do corpo com a terra. O que muda de lá para cá, as duas coisas estão baseadas no Merleau-Ponty, o que muda é a apropriação feita em relação ao filósofo e ao pensamento dele. Naquele primeiro momento, eu já sabia que as coisas estavam na relação, já sabia, né? Já tinha me apropriado disso, já estava, a apropriação mesmo, a profundidade da minha compreensão de Merleau-Ponty. E já tinha lido sobre a carne, estava chegando a leitura sobre a carne, mas eu não tinha ainda, não tinha chorado ao longo de cozinha, não tinha me apropriado de cabo a rabo, não tinha me feito de repente outra pessoa em função dessa leitura. Acho que é essa a diferença. Para você ter uma ideia, a primeira eu li tudo, e aí quando eu li Visível e Invisível, eu vi que ele tinha então cunhado um termo para falar da relação, e aí eu fiquei super feliz porque eu estava perseguindo já um termo. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um nome para a relação entre corpo e mundo, porque só quando eu tiver esse nome eu vou conseguir manejá-lo, movimentar o pensamento, etc. Mas eu estava ficcionada, estava doida. E aí ele deu esse nome para a relação, que é a carne. No entanto, para compreender de verdade, me apropriar do termo carne, isso chegou muito próximo do final da tese, em que eu estava lendo e relendo sem parar as notas,
E aí sempre lia sobre essa experiência tocante tocado, achava ela genial, mas foi nos últimos momentos que eu falei, gente, mas justamente quando eu não sei se eu sou sujeito ou se eu sou mundo, ele está falando disso porque é essa confusão entre sujeito e mundo na hora que eu me toco, que é a carne. É a maneira mais clara de visualizá-la, se ela pode se tornar visível em algum momento. Então a diferença entre os dois termos é de profundidade na apropriação do pensamento do mundo contínuo. Mas eles estão designando basicamente a mesma forma de pensar. Então a geografia encarnada cria geopoética? Ou essa é uma outra pergunta também, se quiser responder depois. Não, mas acho que elas não estão separadas, não. Principalmente porque, se for parar para pensar que se alguém se propor a pensar a partir dessa proposta de geografia encarnada, vai ver que é muito difícil trazer a dimensão do sentir sem trazer arte, sem trazer poética, sem trazer o essa relação de êxtase boa ou ruim entre corpo e mundo. Então, creio que não estão separados, não. Mas acho que tem coisa para pensar aí, entre essas duas expressões, tem coisa para pensar, com certeza. A Lê, ela é super carnal, né, desde sempre. Acho que é uma das coisas que ela trouxe para o grupo do que a Ana Patrícia pensa, né, essa carnalidade. Nunca falei isso, né? A gente acha super carnal. Carnal, em todos os sentidos, então. Entre corpo e ontologia do sensível, você falou da carne e a pele. Com certeza está dentro. O que eu tenho para te dizer, então, vou devolver, quando eu falo de carne, quando o meu coach está falando de carne, ele está falando de tudo. Do ver, dessa ação que é ver, do que é visto e do olho que vê. Ele está falando da pele, ele está falando de tudo. Tudo que está nessa dimensão sensível. Com certeza a pele tem um super papel. Na minha cabeça já começou uma cena em catarse. Tá bom, e se a gente for então discutir o corpo lugar a partir da pele? O que será que essa outra forma de esse desocultamento da pele pode trazer pra gente? Quando a gente vai falar sobre o sentir, é engraçado, quando a gente fala principalmente do tato, principalmente da vista e do visível e do audível, obrigada, minha voz escutável. Do visível e do audível. E o paladar, poxa, tem certos cheiros. Eu não gosto de passar perto do Tietê, porque desde pequena, quando a professora ensinou que era molécula, eu pensei assim, tá bom, então o cheiro nada mais é do que o cheiro do cocô nada mais é do que o cocô com menos molécula. Desde então, tem certos cheiros que se pega na minha língua, eu tenho vontade de fazer assim. Paladar tem seu papel, a gente tem a geografia de sabor, né? Geografia e sabor. Paladar tem seu papel na relação corpo-lugar. A pele tem também, ninguém fala do tato, poucas pessoas falam do tato. E o tato, como é que tá aí dentro? Eu acho que é também uma cena a ser, com certeza, pesquisada. Principalmente para quem, por exemplo, vai estudar água. A cara dela de ódio pra mim. De quem quer devolver a provocação. A geografia dos cegos, né? A geografia dos cegos, o trabalho da Diana, uma aluna de Letícia, que trabalhou com os surdos, e os surdos vão para balada, porque eles escutam música não pela orelha, mas pela vibração. Vocês também não sabiam, né? Eu também não sabia que surdo ia para balada, eles vão para balada, eles curtem horrores, porque eles escutam pela pele, pelo corpo. A pergunta do Eduardo. Decta política
política precisa ir para o território? Não, mas não precisa, né? Se eu falasse o contrário, eu estaria me desdizendo dentro da própria tese. A questão é que, como não poderia deixar de ser, penso eu que as diferentes categorias dão diferentes entradas para a discussão sobre política. Por que eu estou dizendo isso? Não está tão desenvolvido assim, mas por que eu estou dizendo que elas estão diferentes? Para mim, elas estão diferentes entradas. Quando eu falo desde o corpo lugar, para falar de política, e pensando em política junto com aquela frasezinha da Hannah Arendt, que é organizar o comum. Então, enquanto condição da política, a gente tem que somos diferentes, e essas pessoas, esses corpos lugares diferentes, precisam organizar o comum, esse outro corpo lugar. Desde o corpo lugar, então, eu poderia dizer que esses corpos lugares sabem o lugar, vivem o lugar, e a partir dessa vivência corporal é que eles vão construir seus pensamentos, ou aprender a pensar no lugar, formar opinião sobre o lugar e agir. Agora, território, se a gente pensar que a condição da política é necessariamente certo conflito, se não tiver conflito, se não tiver divergência de opinião, não precisa de política. Mas todo mundo quer a mesma coisa? Não precisa de política. E território é basicamente o fenômeno da divergência. Eu queria colocar o corpo no meio, mas foi difícil. Mas é o fenômeno da divergência. Então, enquanto território, acredito, o corpo território fala de política a partir da divergência, creio que o corpo lugar fala de política a partir de como a gente, não da divergência, mas a partir de como a gente vive, forma opiniões, maneja, o que entra completamente na sua segunda pergunta, sobre quais lugares que meu corpo se nega a ser. Se eu sei quais lugares que meu corpo se nega a ser, se eu sei quais lugares outros corpos se negam a ser, isso não seria uma super discussão para se pensar e se fazer política? Mesmo nos últimos tempos tem passado bastante, enfim, né? Tem bastante reportagens sobre o apartheid, a segregação dos negros, né? Inclusive mantida por lei. O que é você não querer um corpo negro dentro da escola? Tem lugares que eu me nego. Eu ainda não gosto de ir no shopping Guatemi, não gosto mesmo. Por quê? Acho que é uma pergunta super boa, acho que merece também ser investigada, desenvolvida, para pensar política principalmente. Obrigada. É isso, né? Gente, muito obrigada, foi muito divertido.